Pessoal, temos novidades envolvendo a DC. Primeiro, vamos comentar esse rumor envolvendo o filme do Superman, de que um dos vilões que iria aparecer é o Bizarro. E além disso, também tem informações do primeiro trailer do Coringa 2. Pô, finalmente, vamos comentar bastante, porque esse é o trailer, né, que tá todo mundo botando um hype em cima, dizendo que é muito bom, e que deve sair na CinemaCon, que vai acontecer esse mês nos Estados Unidos. E a outra coisa que a gente vai comentar aqui é a última do Zaslav. Ah, Zaslav! Porque ontem, 1º de abril, saiu uma notícia de que 3 filmes da DC, Mulher Maravilha, Shazam 1 e Shazam 2, iriam estrear no Disney Plus. E num primeiro momento, por ser 1º de abril, o pessoal até pensou que poderia ser mentira. Mas não, é real, de fato isso vai acontecer. Mas será que tá certo isso do Zaslav tirar esses conteúdos do streaming dele e levar para os outros streamings? E especialmente o streaming da Disney? Vamos comentar sobre isso, porque talvez dessa vez ele tenha razão. Ai, Zaslav, concordar com o Zaslav é complicado também, né? Muito bem, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, aquele papinho antes da gente começar o vídeo, vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal e comentem sobre as notícias. E beleza, vamos começar aqui com esse rumor envolvendo a possibilidade do Bizarro ser o vilão do filme do Superman. Esse já é um rumor que vem de algum tempo, e se você parar para pensar, tem alguns indícios que o próprio James Gunn já deixou nas redes sociais. Porque quando ele falou do Lex Luthor, ele colocou ali uns emojis envolvendo coisas científicas. E bem, o Bizarro é um clone do Superman, criado pelo Lex Luthor. O James Gunn também já elogiou várias vezes essas animações do Superman da era Flash, né? Porque nessas histórias o Superman enfrentava várias vezes cientistas loucos, e que era uma trope muito comum nos anos 40 em decorrência da Segunda Guerra Mundial. A própria série do Batman teve isso. Mas o ponto é o James Gunn elogiando essa série que o Superman enfrenta cientistas loucos e que você poderia associar com o papel do Lex Luthor. Pelo menos um pedaço da característica do Lex Luthor, que é esse lado cientista. E também tem uma outra coisa que apoia a existência do Bizarro, que é a questão do elenco já ter sido praticamente anunciado por completo e não tem nenhum ator, nenhuma atriz que poderia ser, assim, um grande vilão. Além, é claro, da questão do Lex Luthor que está no filme. Então, se o filme tiver mesmo um segundo vilão, faz muito sentido, porque eles poderiam fazer com que o David Corenswet interpretasse o Bizarro. Sabe, mais ou menos no esquema como aparece ali o Bizarro do Superman e Lois. Esses são os 3 pontos que trabalham a favor desse rumor envolvendo o Bizarro. Mas também é importante dizer que esse não é o único rumor que apareceu nas últimas semanas. Também teve um rumor do Superman Cyborg, o Hank Shaw. E esse é um outro personagem que se veste e tem uma aparência como do Superman. Talvez a gente nem saiba exatamente qual que é o vilão verdadeiro, ou mesmo se vai ter um segundo vilão no filme, mas é curioso ver esses rumores circulando sobre a possibilidade de ter uma figura antagonista que se assemelha ao Superman. Daqui a pouco pode até não ser o Bizarro ou o Superman Cyborg, mas alguma coisa semelhante, assim, que tenha um nível de poder para lutar com o Superman. E que não é o Zod, nem o Doomsday, nem nada disso. Eu já comentei aqui num vídeo uma vez que eu gosto bastante do Lex Luthor que aparece entre a foice e o martelo. Porque é um Lex Luthor que trabalha para o governo dos Estados Unidos. O Lex Luthor tá do lado dos Estados Unidos, ele fica tentando criar um clone, alguma coisa parecida para o Superman enfrentar. E obviamente que o contexto da história do Entre a Foice e o Martelo é diferente, mas considerando o Lex Luthor, o fato dele ser cientista, o fato dele ter contratos com o governo dos Estados Unidos e o possível conflito que a gente ainda não tem a certeza absoluta que pode acontecer, mas que provavelmente vai ter, faz sentido o Lex Luthor querer fazer alguma coisa parecida para vender isso para o governo dos Estados Unidos, ou para ele ter o seu exército de Supermans. Também veio um outro rumor parecido sobre isso esses dias, que era aparecer aquela tropa policial que o Lex Luthor tem no Superman 4 Estações. E ali eles não têm superpoderes, é só um traje do Lex Luthor, mas é um traje que tenta recriar policiais com superpoderes. Só que usando cientista e não clonagem, nada com genética. Mas igual poderia ser a mesma ideia, porque é uma força antagônica que lutaria com o Superman, seja um traje ou um clone, que em nível de poder daria uma luta com o Superman.
O grande ponto positivo, na minha opinião, de ter o Bizarro é que ele é aquele vilão que não sabe exatamente o que tá fazendo, sabe? E você se compadece pelo Bizarro, você sente pena do Bizarro, porque você quer o melhor pro Bizarro, mas ele tem que ser detido. E o Bizarro é um vilão muito à cara do James Gunn. Eu consigo ver totalmente ele utilizar o Bizarro. E esse rumor, embora aí não tenha muita credibilidade, eu até torço que seja o Bizarro. Na verdade, eu acho o Bizarro mais legal do que os trajes exoesqueleto do Lex Luthor. Porque o Bizarro tem essa camada extra pra história ser bem emocionante também. Sei lá, o Superman encontra um lar pro Bizarro no final do filme. Alguma coisa assim, eu acho que poderia ficar bem legal. A única forma que vai fazer eu preferir os trajes robôs do Lex Luthor ao Bizarro é se o filme escrever de forma muito engenhosa o Lex Luthor como se fosse o Tony Stark. Como se ele achasse que fosse um super-herói, porque ele tem uma armadura de exoesqueleto, que ele é bilionário, que ele tá ajudando as pessoas, enquanto que, na verdade, por baixo dos panos, ele tá fazendo um monte de coisa ilegal e moralmente questionável. Seria algo que as pessoas não estão esperando, seria um pouco meta em cima do próprio gênero, uma cutucada na Marvel. Eu não sei, eu acho que seria uma ideia bem legal. Poderia ser bem legal. E não é que o Lex Luthor seja parecido com o Tony Stark, mas o ponto é como que a mídia representa o Lex Luthor. E aí que entra o trabalho de relações públicas do Lex, que ele é muito bom nisso, ele é muito bom em enganar as pessoas. Ele é muito bom em utilizar a mídia a favor dele. Na HQ do Birthright eles fazem isso muito bem, e é meio que o Superman que acaba desarmando esse Lex Luthor bem na frente da imprensa. E ele fica tão magoado com isso que também quer se vingar do Superman. E é aí que eu acho que entra um pouco o Nicholas Hoult, porque quando você olha pra ele aí, carequinha, do jeito que ele tá, ele passa muita vibe de ser um cara legal. Ele pode facilmente fazer esse papel do Lex Luthor enganador na mídia e depois ser revelado que ele tá fazendo uma outra coisa. E se o James Gunn faz esse filme, cara, é um filme que fala bastante sobre a sociedade. A relação da mídia com os heróis, a relação da mídia com bilionários, como que eles se vendem talvez pra passar como super-heróis, salvadores da humanidade. Sabe, é um filme que eu vejo ser bem atual. É um roteiro que também é um pouco mais difícil de fazer do que do Bizarro. Mas, em contrapartida, poderia ser um filme que conversa muito melhor com temas sociais, né? Que não é muito a praia do James Gunn, mas ele poderia dar uma ousada aqui. Enfim, gente, eu citei essas 4 possibilidades. O Bizarro, que me parece ser um nome bem legal. O Hank Henshaw, que surgiu por causa dos rumores aí. Os robôs exoesqueletos policiais do Lex Luthor. E o Lex Luthor, playboy filantropo bilionário, enganando a mídia para se passar como se fosse o Tony Stark dessa terra. Comentem aqui quais dessas especulações vocês preferem. Beleza, seguindo para o próximo assunto, que é o do Coringa 2. 2 insiders, o Daniel RPK e a Gracie Randolph, confirmaram nas contas deles que o trailer do filme vai sair no dia 9 de abril na CinemaCon. E que a expectativa é que a Warner também libere esse trailer nas contas oficiais dela na internet. Lembrando que a CinemaCon é o principal evento dos estúdios de Hollywood para falar dos seus futuros planos, dos filmes que eles estão trabalhando para os próximos anos. E como o evento é fechado, não tem nenhuma transmissão online, muitas vezes esses trailers ficam fechados. A gente já viu isso há uns 2 anos com o trailer do Flash. Ano passado a Warner teve um trailer do Aquaman Reino Perdido, que ficou só ali mesmo. E geralmente é assim que a Warner atua quando ela tá na CinemaCon. Só que me parece que dessa vez vai ser diferente e ela já divulgar o trailer direto nas suas redes sociais. O que me parece uma estratégia correta, porque a gente já tá chegando naquela margem de 6 meses antes pro filme. E é quando um filme de grande escala, né, um filme que se espera muito dele, começa a receber os primeiros teasers. Tem aqueles filmes blockbusters que são grandes, mas que a Warner considera que não vale a pena começar a divulgar muito antes. Que era o caso do Aquaman Reino Perdido. A gente realmente só foi ter o primeiro trailer liberado para o público uns 3, 4 meses antes do lançamento do filme. Mas nesse caso do Coringa 2, como a Warner tá bem confiante com o filme, ela espera realmente uma grande bilheteria, e todo mundo fala que o trailer vai ser muito bom, faz sentido eles liberarem o trailer nessa estratégia de 6 meses antes do lançamento. A outra coisa que se fala do filme do Coringa é que ele deve participar de todo aquele circuito internacional de premiação que o primeiro filme do Coringa passou, como o Festival de Veneza que o filme do Coringa 1 ganhou. E essa estratégia da Warner pro filme do Coringa 1 deu muito certo, porque o filme ganhou altos prêmios, alguns prêmios que sequer outros filmes de super-heróis têm chance de ganhar. Como o Leão de Ouro, que é tipo impossível para um filme de super-herói ganhar. E o Coringa ganhou. Aquele prêmio foi muito importante para o filme do Coringa ganhar uma moral, uma confiança, e depois ali o hype só cresceu. Até por isso que eu acho que a Warner vai fazer a mesma coisa. Eu acho que é a estratégia certa, ela tá confiando no filme,
Mas enfim, a expectativa é que o trailer saia dia 9 de abril, no período da noite, porque a CinemaCon acontece de noite, e a gente vai estar aqui de plantão esperando que o trailer saia para fazer a reação e comentar. E beleza, vamos para o último tópico do vídeo, que é essa notícia de que 3 filmes da DC vão estar no catálogo do Disney Plus em abril. Esse anúncio aconteceu de forma bem discreta num vídeo oficial do próprio Disney Plus dos Estados Unidos, que eles colocam em texto que vai ter Mulher Maravilha, Shazam e Shazam 2, A Fúria dos Deuses. Como essa notícia saiu no dia 1º de abril, algumas pessoas até acharam que era 1º de abril, mas não é, é verdade. E bem, eu trago esse assunto no vídeo porque eu queria discutir com vocês e queria muito comentário de vocês para saber se essa de fato é a estratégia certa e se não passa um certo desespero por parte da Warner para fazer um rodízio com seus filmes e continuar lucrando sempre com esses filmes, porque sempre que um filme sai de um streaming e vai para outro, isso deve ser algum tipo de acordo, um contrato que eles assinaram, que leva vários filmes no pacote para determinado streaming. E os estúdios ficam fazendo esses acordos o tempo todo. Vai ter filme da Marvel no streaming da Max. Pode ter um filme da Netflix na Max. Um filme da Paramount pode sair do streaming da Paramount para aparecer na Netflix. E os estúdios fazem isso para ter cash, para continuar ganhando com esses filmes que eles não estão ganhando tanto assim nesse momento. Então é uma forma de voltar a ganhar dinheiro com esses filmes, mesmo que seja num pacote que é fechado ali com os filmes em catálogo. E essa é uma prática que já existe há muito tempo, muito antes do streaming, e que puxa as estratégias que existiam desde a TV a cabo. E eu acho que financeiramente ninguém vai questionar que é uma estratégia que dá resultado. É uma forma de continuar ganhando dinheiro com esses filmes. O ponto todo da discussão é se eles deveriam licenciar os filmes da DC para outros streamings, especialmente o da Disney. Porque esse é um dos carros-chefes da Warner. E quando a gente olha para a Disney, a gente não vê a Disney distribuindo materiais do Mickey ou dos seus grandes filmes animados. Esses filmes ficam no catálogo da Disney, porque a Disney entende que essa é a estratégia mais certa para criar uma identidade e forçar as pessoas a quererem assinar esses streamings. Afinal, é só ali que você vai poder assistir o Aladdin, o Rei Leão e o Toy Story. E é a estratégia que, se eu fosse dono da Warner, eu também iria fazer. E especialmente com DC e Pernalonga. Porque para mim o Pernalonga é o Mickey da Warner. Não se licencia o Pernalonga. Mas se você entrar lá na Netflix, você vai ver que tem o show do Looney Tunes disponível para assistir lá. Mas isso é o que eu faria. E nesse caso, eu acho que eu iria quebrar a cara, porque a própria Warner já tentou fazer isso. A Warner, quando lançou a HBO Max, também dizia as mesmas coisas que a Disney dizia. Ah, é a casa das nossas franquias. Harry Potter, Pernalonga, Space Jam, DC. Ela fez tudo isso também. E 2 anos depois, a gente vê que o pessoal que comanda a Warner percebe que essa estrutura é insustentável. E principalmente porque eles precisam ficar pagando os royalties para os desenhos ficarem disponíveis no streaming deles. Então, se você tem muita coisa, você tem muitos títulos, a conta fica muito cara. E é essa justificativa que o seu Zaslav deu para tirar um monte de desenho da HBO Max. O problema é que eles também tiraram vários desenhos e não levaram para Netflix. E nesse caso da DC, eles são filmes tão grandes que todos os streamings vão ter interesse em ter Mulher Maravilha ou Shazam. Porque ele dá uma diferenciada no catálogo desses streamings. E é uma forma de divulgar esses filmes para um público muito maior. Eu até cito o caso do Top Gun Maverick, que os meus pais não viram Top Gun Maverick no cinema. E quando saiu na Paramount, eles também não viram. Mas quando apareceu na Netflix, eles assistiram. Então, embora eu seja adepto à teoria que você tem que proteger suas principais IPs dentro da sua casa, a verdade é que existem inúmeros benefícios de licenciar elas para outras plataformas. E no final do dia, é um pouco mesquinho você querer que tudo fique no seu streaming, na sua empresa, marca favorita, sabe? Funciona para Disney, mas eu não sei por que funciona para Disney. Talvez seja porque é a Disney. Porque as pessoas associam tão fortemente o Mickey à Disney, que a Disney não quer abrir mão nunca disso para tirar do streaming dela, sabe? E que no caso da DC é uma questão de associação que não se confirma em números. E eu odeio concordar com o Zaslav. Eu odeio concordar com o Zaslav. Mas se ele vai licenciar os filmes da DC e vai colocar em outros streamings, eu acho que não é tão ruim assim, sabe? Dói um pouco o nosso ego de fã da DC, que tá vendo filmes da DC no streaming da Disney, que é da Marvel. Sabe, dói um pouco o ego, sabe? Ninguém gosta disso. Mas se isso significa que mais pessoas vão poder assistir esses filmes, como os meus pais que viram Top Gun Maverick porque tava na Netflix, eu não acho, assim, uma má ideia mesmo. Até acho que tem que fazer. Mas que dói, isso dói. Isso sempre vai doer. O que o seu Zaslav não pode fazer de jeito nenhum é tirar conteúdo da HBO
e não colocar em lugar nenhum. Ah, isso é errado, como já aconteceu no passado. Isso deveria ser proibido, porque nesse caso ele só tá tirando por uma questão financeira. Quando ele tira conteúdo da Mulher Maravilha e leva para os outros streamings, ele não tá fazendo só pela questão financeira. Também tem o segundo objetivo, que talvez nem seja o dele, mas que tem uma consequência, que é que mais pessoas vão assistir o filme. E eu sou a favor disso. Quanto mais pessoas assistirem os filmes, melhor. Ainda mais os filmes da DC. Ainda mais porque eu torço muito pro Shazam 2 um dia ser elogiado pelas pessoas. Eu sei que nunca vai acontecer, mas é o que eu posso fazer. Eu gosto do filme, eu queria que as pessoas gostassem do Shazam 2, mas que pelo menos elas assistam o Shazam 2 e tentem dar uma chance. O meu objetivo é fazer com que as pessoas não odeiem por completo Shazam 2. Que pelo menos vejam que é um filme ok, legalzinho. Esse é o meu objetivo. E se tem que colocar na Disney Plus pra fazer isso, que mais pessoas assistam, e sei lá, comecem a gostar um pouquinho mais do filme, beleza, tô dentro, sincero. Não gosto, não é o que eu faria, sinceramente, mas, né, a gente não vive no mundo dos sonhos também. É claro que a gente tem que traçar limites quanto ao que pode ou não no capitalismo do seu Zaslav. Na minha opinião, ok colocar filmes em outros streamings. De jeito nenhum cancelar filme. Haha, isso é um crime. Aliás, deveria ser ilegal. O pessoal dos Estados Unidos estava debatendo politicamente lá se isso deveria acontecer. Estava no Senado. Não sei que fim deu aquilo, né? Mas que deveria ser ilegal, deveria. Portanto, só dessa vez vai nevar no Brasil, mas eu concordo com o Zaslav. Zaslav. Mas é aquele concordo discordando, sabe? Porque se eu fosse o Zaslav, eu não teria feito isso, não. Eu poderia até morrer abraçado com as minhas convicções, mas eu iria deixar o Pernalonga e o Batman ou as coisas da DC no streaming dela. Mesmo que matasse a empresa. Mas eu iria morrer com essa convicção. Mas eu entendo também licenciar os filmes para outros streamings. Eu entendo. Não é tão ruim assim, não é tão ruim. Mas enfim, gente, essa daqui é a minha opinião sobre toda essa questão do Zaslav. Galera, por favor, comentem aqui. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até o final do vídeo. E até a próxima. Dale DC! E esse foi o vídeo comentando das novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.